Agora a gente começa o quadro Liberdade de Opinião. Bom dia para o Tiago Anastácio, que começa o quadro aqui comigo. Bom dia, Tudo Tiago, bom, tudo bem? Hoje comigo aqui, Elisa está descansando. Vamos abrir já, Tiago, com uma das notícias dessa semana de Natal, uma assembleia realizada nesta quinta-feira. Nessa assembleia, auditores fiscais da Receita Federal aprovaram greve com 97% de apoio. Desde a quarta-feira, centenas de funcionários, a gente vem noticiando aqui na CNN, têm entregado os cargos. Insatisfeitos com a aprovação do orçamento de 2022, que não incluiu o bônus para a categoria, mas previu reajuste a policiais federais. O presidente Jair Bolsonaro interrompeu as férias no litoral de São Paulo para se inteirar do que está acontecendo com a equipe econômica e tentar viabilizar possíveis saídas para esse impasse. Ainda não há uma decisão tomada, mas o presidente Bolsonaro considera destinar parte dos recursos reservados no orçamento para o funcionalismo aos servidores da Receita Federal. Tiago, Bolsonaro tem uma crise pela frente, né? Há risco de um apagão no serviço público? O risco, Tainá, sempre existe, principalmente quando estamos falando de uma gestão da União, ou seja, do governo federal, que tenta sempre privilegiar, não que não se mereça aumentos, mas que se tenta privilegiar as bases de apoio do bolsonarismo nesse ano pré-eleição, ou seja, já no ano de eleição, é que ainda estamos em 2021 e em 2022 é que ocorrerão as eleições. O que temos e as pessoas precisam entender qual é o grande drama dessa paralisação. A Receita Federal parando, teremos graves problemas nos portos e aeroportos. Uma das funções primordiais de fiscalização da Receita acontece exatamente nessa saída e entrada do espaço nacional. Jair Bolsonaro sabe que isso pode dar um problema, e um problema muito grave nesse período de férias. E agora, o cobertor que é curto, porque foi previsto apenas para satisfazer as suas bases, que na verdade não são nem bases, mas existe esse achômetro do governo, que as forças de segurança são apoiadoras de Bolsonaro. Isso não é inteiramente verdade. Elas não são unificadas com um tipo de ideologia política apenas, muito pelo contrário, ela é diversa, feita por ótimos profissionais dos mais variados setores. Jair Bolsonaro pensa ou pensou que seria assim, que dando esse aumento para a Polícia Federal e para a Polícia Rodoviária Federal, uma parte do seu pseudo-eleitorado estaria satisfeito. Agora, tínhamos problemas com a Receita, mas também não só problemas com a Receita, também com o INSS, também com as outras autarquias federais, também com os professores das universidades federais, também com os funcionários dos bancos que estão sob gestão direta, indireta ou sob influência do governo. Então, não se pensou nessa elementar, de modo algum. E agora temos um impasse. O presidente Jair Bolsonaro agora vai trabalhar, ele andou muito de férias esse último ano, trabalhando 4 a 6 horas por semana. Agora ele vai se inteirar do assunto, muito curioso, né? Um debate tão alongado como o do orçamento, com uma ordem do governo para que se fosse privilegiada um estilo, um tipo de serviço público, o das polícias, e agora ele vai se inteirar. Ele não estava sabendo, porque se eu me inteiro de alguma coisa, é porque eu não estou sabendo o que está acontecendo. E aí eu fico me perguntando, quem que está governando o Brasil? Mas aí é um assunto para um bom tempo e precisamos entender quais serão as consequências agora desse cobertor curto, desse primeiro desejo de satisfação das polícias, agora já com problemas na Receita Federal, com informações de que funcionários do Banco Central também estão insatisfeitos e, convenhamos, né, com uma inflação de 10%
ao ano, nós temos que ter cuidado para que não entremos num colapso e greves do funcionalismo público não atrapalhem o que já está muito difícil, que é a andança do Brasil neste ano e para o próximo ano. É isso, Tiago. Acompanhar o chamado efeito cascata dessa paralisação. Agora, girando um pouquinho os assuntos, temos uma outra novidade, um movimento que começou ontem com o governador da Bahia, Rui Costa, decidindo já anunciar o cancelamento do carnaval no estado no ano que vem. O que Rui Costa disse é que ficou impossível pensar em uma festa como essa e alegou que, além das mortes provocadas pela Covid-19, agora o estado passa também a ter o registro de mortes por influenza, o que ainda aumenta ainda mais o alerta das autoridades. Esse avanço da variante e o crescimento nos casos da influenza também resultou no cancelamento de 24 blocos de rua que participariam do Carnaval de São Paulo no próximo ano. A decisão em São Paulo, porém, ainda não foi comunicada. O que a cidade deve fazer em relação ao carnaval? Tiago, a pergunta é, na sua opinião, já é prudente anunciar o cancelamento do carnaval ou ainda é cedo para isso? É preciso avaliar os números dia a dia e anunciar um cancelamento em nível nacional somente no próximo ano? Tainá, me parece prudente, por quê? Porque o carnaval, embora seja algo espontâneo do espírito, dos deuses, do paganismo, mas não só do paganismo, da beleza brasileira no geral, né? A celebração de algo fundamentalmente católico, que vai começar lá na antiga Itália, com o adeus à carne, isso que significa o carnaval, quando começa-se o período de quaresma até desembocar na Páscoa. O carnaval tomou contornos ao redor do Brasil muito multifacetado, muito belo, muito orgânico, com uma confluência de religiões, de batuques, de tambores e de uma riqueza que não só contagia, como faz com que o mundo inteiro venha para cá se contagiar. E vejam a expressão que eu usei, contagia e contagiar. Nós estamos num grave dilema hoje, não apenas com a pandemia, com a variante Omicron da Covid-19. Nós também temos agora o problema da variante da H1N1, a H2N3. Eu talvez tenha invertido, eu sempre me esqueço se é H3N2 ou H2N3. Mas o grande ponto é, os governadores, prefeitos estão agindo com prudência, sabem do risco da medida impopular, mas, como eu disse ontem mesmo aqui, serão aplaudidos pela história. Porque não fizeram isso nos carnavais passados. Deixamos as coisas irem, passarem como se nada pudesse nos atrapalhar. Embora o carnaval não tenha sido um grande drama, mas já adiando o carnaval, fica o aviso, mesmo que subliminar, para as grandes festividades de Réveillon, que também estão sendo canceladas ao redor do Brasil. É momento de comemoração? Comemorar o quê? Obviamente, o carnaval muitas vezes é uma fuga, nada mais é do que um bailar do espírito, o encontro no momento de grande alegria e euforia, mas nós não temos razão para comemorações, porque estamos ainda sob a égide do medo. A Omicron está aí, a vacinação, embora avançada em algumas regiões do país, em outras regiões, ela não chega nem a 60% da população e nós sabemos que é necessário um percentual muito maior para barrarmos a disseminação dessa variante. São Paulo, por exemplo, está um pouco mais tranquila, a cidade de São Paulo. Nós temos mais de 90% das pessoas vacinadas, das aptas, né? As aptas já chegamos a 100% praticamente, mas é necessária a terceira dose. Eu, por exemplo, tomo a terceira dose só no dia 27 de janeiro. Então,
a imunização da população ainda não chegou nos patamares adequados para que nós tenhamos a segurança para a folia, a segurança para a alegria. E ainda assim seria imprudente, porque não temos a ideia e não foi implementado em momento nenhum a possibilidade de bolsões sanitários para entrada e saída de estados-chave na deflagração e disseminação dessa variante. Então, é de se aplaudir o governador Rui Costa, é de se aplaudir o prefeito da cidade de São Paulo e todos os governantes que nesse momento estão sim, tomando atitudes que podem ser impopulares. Creio que a população já tem a consciência da gravidade dessa doença e da disseminação, mas que podem sim ser impopulares essas decisões, mas que resguardam vidas, que são nada mais, nada menos do que pedidos, orientações, afirmações do mundo científico para que não vivamos o gravame da doença como vivemos, por exemplo, nesse ano que se encerra. Tiago, vamos agora para a economia, falar um pouco sobre o IPCA, o índice que é considerado a prévia da inflação, ficou em 0,78% em dezembro, abaixo, portanto, da taxa registrada em novembro de 1,17%. E com isso, o índice fecha 2021 em 10,42%, maior acumulado no ano desde 2015. O maior impacto e a maior variação vieram do transporte, que encerrou o ano com alta acumulada em 21,35%. E o resultado do grupo foi influenciado principalmente pela alta nos preços dos combustíveis. O presidente Bolsonaro diz que a alta da inflação é resultado de medidas de restrição impostas na pandemia dentro e fora do Brasil. Tiago, a inflação em 2 dígitos é resultado mesmo do lockdown? Faz sentido a fala do presidente Bolsonaro? E a alta da inflação pode atrapalhar a campanha de Bolsonaro no próximo ano? E como, na sua opinião? Pode atrapalhar, irá atrapalhar e, obviamente, que a fala do presidente Bolsonaro é, como sempre é, mentirosa. O termo é mentirosa. Número 1, tivemos lockdown no Brasil? Apenas em algumas cidades e inclusive com autorização ou por ordem judicial. Mas vamos analisar com os outros países, estes sim que fizeram lockdown. O Brasil está com uma taxa acima de 10%. Países que tiveram de fato lockdown, França, Itália, Alemanha, nenhum deles chega a 6 a 7% de inflação. O Brasil ultrapassa os 10%. Então temos uma primeira mentira. Houve lockdown no Brasil? Não. A economia parou? Não. Exemplo, estado de São Paulo. Estou parecendo regionalista hoje, Tainá, mas é que o estado de São Paulo, que é o estado mais potente economicamente da federação, o estado de São Paulo teve crescimento do seu PIB, a produção aumentou nesse período de pandemia. Agora, como é que o presidente da República vem afirmar que a culpa é do lockdown que não existiu? Sendo que a alta dos preços veio de onde? Dos transportes. Transportes que têm a alta de preços ligado ao combustível. E aí nós não falamos, e aí é isso que o presidente Jair Bolsonaro quer esconder, que é a falência de sua gestão diante das relações governo federal e Petrobras. Governo federal, que é o maior acionista da Petrobras. E ele quer vender, porque obviamente ele não sabe fazer a gestão. Quantos aumentos de preços tivemos no Brasil? O quanto deixamos de refinar petróleo desde o período Michel Temer, a nossa mais rica das empresas. E olha que se tentou muito quebrá-la com roubalheiras, com desvios, mas ela continuou potente. Ela é a Petrobras, é uma das maiores companhias petrolíferas do mundo. E nós deixamos de refinar o petróleo, precisamos comprar petróleo
de fora do Brasil e refinado de fora do Brasil. E aí, em vez de ser produzido em dinheiro nacional, em real, nós compramos em dólar. E aí o nosso querido Paulo Guedes nos entrega um país com uma taxa de dólar de mais de R$6. Comprar a R$6 cada dólar necessário para o petróleo refinado, que agora, infelizmente, precisamos importar, é a bomba que cai no colo de Jair Bolsonaro, que não apenas quer vender a Petrobras, porque esse liberalismo absolutamente desavisado sobre as riquezas nacionais, em vez de nós melhorarmos o que nós temos, nós preferimos vender para o estrangeiro. E em vez de fazer grandes captações de tecnologia, produzir tecnologia no Brasil, tudo isso é deixado de lado. Para quê? Para que tudo caia no colo da população, do taxista, do Uber, dos ônibus na cidade, do motorista particular, que se perde dentro de um preço que chegou a R$7 o litro da gasolina, que, repito, nós quase mais não refinamos no Brasil. Nós compramos do estrangeiro, sendo que o dólar está a mais de 6. Então, é mentirosa a afirmação do presidente Jair Bolsonaro, eu repito, é mentirosa que a culpa é de lockdown, porque não tivemos lockdown no Brasil. E os países que de fato fizeram, a inflação não está nesse patamar, está a alguns pontos abaixo dela. É o desmonte dos despreparados. Tiago Anastácio, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer conversar aqui com você hoje. Prazer foi meu, Tainá, e bom Natal para você e para todos. Feliz Natal, claro.